Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Robert. E hoje estarei aqui para narrar mais um episódio sobre Roma. No episódio anterior nós falamos sobre a monarquia romana, porém agora falaremos sobre a República. A República foi onde ocorreu a maior parte das conquistas e crises históricas romanas, apesar do Império também ter suas fábulas. Começamos com a República Romana a partir do seu ideal mais importante, a história política. O começo da República Romana se deu à Era Patrística, que é de 509 a 367 a.C. Isso decorreu depois que o reino de Roma sucumbiu e foi proclamada a República graças ao Senado. O que antes era uma monarquia absolutista controlada por um rei, decidida por um rei, o Senado tomou posse e decidiu prover as leis e a forma de governar. Os senadores eram um conjunto de aristocratas que se organizavam meio que num parlamento e decidiam o que ocorria na política romana. Dentre esses senadores, um ou dois eram escolhidos para ser cônsul. O cônsul era uma figura de líder político no meio dos senadores, meio que um presidente da Câmara, para falar mais exatamente. Porém, ele ainda devia tributos e satisfações aos senadores. Ao decorrer da política romana, ocorreram muitos conflitos de ordens, muitas rebeliões e muitas revoltas, desencadeando por si só crises e instabilidades políticas. De fato, Roma era uma bomba relógio que a cada século que passava, ela tinha ânsia de expansão. Falaremos também sobre as guerras da República Romana. Uma república tão vasta e tão tensa não poderia passar por despercebido, pois vivia-se numa época antiga onde a guerra era a linguagem e o comércio era a forma de convencer. Mas a política era o que movia os ideais romanos, tanto daquela época. Quando falamos de República Romana, passa por nossa cabeça as viagens e os feitos de Hannibal, aquele rei cartaginense. Vocês lembram? Antes de falarmos sobre as guerras púnicas, devemos começar a falar sobre a Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi a intervenção romana em Messina, uma das colônias de Cartago. Cartago era uma grande potência no mar Mediterrâneo, tanto comercial quanto marítima. E os romanos tocaram essa fera com vara curta. Iniciou-se um combate marítimo. Pode-se dizer que foi o primeiro combate marítimo da história de Roma, pois Roma tinha barcos, porém não frota de guerras. E aí que entra os gregos e os fenícios, em suas inovações marítimas comerciais ajudando Roma. Roma conseguiu ganhar a guerra e tomou para si as posses de Cilícia, Córcega e Sardenha. A Segunda Guerra Púnica, de 218 a 201 a.C., Hannibal, atual rei de Cartago, decidiu invadir Roma pelo continente da Península Ibérica até a Península Itálica, como está na imagem. Ele atravessou os Alpes e decidiu atacar Roma pelo coração. Os romanos estavam só se defendendo nesse requisito, até que viu a oportunidade de atacar Cartago pelo seu próprio coração. Então os romanos, junto à sua frota marítima, decidem ir para Cartago atacar a cidade principal, obrigando Hannibal a atravessar a Península Ibérica e proteger a sua capital, desencadeando na Batalha de Zama, no qual ele perdeu e teve que aceitar os termos romanos, entendeu? Aconteceu também a Terceira Guerra Púnica de 149 a 146 a.C. Roma ataca e toma para si toda Cartago e toma o domínio do Mediterrâneo. O que antes era uma potência monstruosa no mar Mediterrâneo, tanto comercial como militar, ela passa a pertencer à República Romana. Roma conseguiu ganhar as 3 guerras e subjugar Cartago ao seu domínio.
Outro detalhe que devemos falar é as guerras macedônicas, de 229 a 146 a.C. E ela teve suas etapas, porém maior. A primeira guerra macedônica ocorreu devido à pirataria que a rainha Teutra, a rainha dos Ilírios, lançou no Mar Ádrico, na Península Itálica. Roma, nas suas costas, sofria os ataques dos piratas e, com isso, os romanos lançaram uma expedição contra a rainha Teutra. No meio dessa história, aconteceu também a intervenção de Filipe V da Macedônia, tentando, junto, tomar para si o controle do Mar Ádrico, junto da Grécia, e quase aconteceu uma aliança entre ele e Hannibal. Porém, o mensageiro foi interceptado no meio do caminho na hora de voltar para Filipe. Olha que interessante. Enquanto acontecia a Guerra Macedônica, também acontecia a Guerra Púnica. Porém, os romanos saíram vitoriosos com a aliança das cidades-estados gregas que não queriam Filipe mandando, entendeu? Segunda Guerra Macedônica, os macedônios invadem as cidades-estados gregas com o objetivo claro de tomar para si o controle de toda aquela região da Grécia. Porém, os romanos tinham aliança com a Liga de Etólia, que era uma das cidades-estados dali. Os romanos intervêm e derrotam Filipe, forçam a aceitar um tratado desfavorável para o reino da Macedônia. Enquanto isso, Roma entra em guerra com Esparta, a Liga Etólia, os Istrianos, os Ilirianos e a Liga Aqueia. Roma derrota os Seleucidas na Batalha das Termópilas e toma o controle da influência no Mar Adriático e sobre a Grécia. Em 179 a.C., começou a Terceira Guerra Macedônica, quando Perseu, filho de Filipe, se tornou rei e invadiu a Grécia. Roma interveio, com medo de um outro levante na Grécia, na Macedônia, no caso. Perseu tem alguns sucessos nas batalhas, porém o enorme exército romano consegue subjugar de novo a Macedônia. A Quarta Guerra Macedônica aconteceu em 150, não muito tempo depois da Terceira, no qual a Liga Aqueia se rebela do domínio romano, porém são derrotados. Corinto também se rebelou, porém foi sitiado e destruído no mesmo ano de Catargo. Ou seja, como eu disse, as duas guerras estavam acontecendo. Os dois frontes estavam cada lado em Roma, e Roma conseguiu ganhar isso. Roma conquista a Grécia. A expansão da Gália e da Espanha. Roma estava crescendo no seu ápice e com a derrota de Catargo, a Espanha acabou caindo sob o domínio romano. Não foi muito problema para os romanos assumir o controle da Península Hispânica, pois os povos dali, os Pirineus, os Celtiberos, aceitaram um tratado de federação, ou seja, pagavam impostos para Roma e Roma acolhia eles e protegia. Porém, a expansão da Gália foi um dos fatores que mais influenciaram Roma, pois antes, uma terra cheia de tribos bárbaras, que Roma não conseguia se expandir, agora se tornou o total objetivo de Júlio César. Júlio César, o grande general romano, uma figura muito importante para a história romana, talvez um dos ápices para a criação do Império Romano. Júlio César, um jovem político, governador da Gália e general de bastante prestígio, decide tomar para si a Gália em nome de Roma e assim conseguir também prestígio, tanto político como militar. Júlio César invade a Gália com seu exército. Antes, não esqueçam, Júlio César era cônsul de Roma.
Júlio César decidiu invadir a Gália com seu exército e foi conseguindo pequenas vitórias aos poucos nas tribos. Algumas tribos se aliaram, outras tribos eram subjugadas. Porém, um líder dos gauleses muito importante, chamado Vercingetorix, rei dos gauleses, foi derrotado. É derrotado na batalha mais importante, a Batalha de Alexio, complementando a conquista romana. Vercingetorix foi preso e levado até Roma, onde foi arrastado e condenado à morte. Quando Júlio César conquista a Gália, Pompeu, o outro cônsul, sentiu nisso uma inveja e decidiu que Júlio César era traidor dos romanos. Portanto, ele e o Senado ordena que Júlio César entregue as frotas antes de cruzar a Península Itálica. Júlio César nega e cruza junto com seu exército, iniciando assim a Guerra Civil Romana. Júlio César retorna para Roma, porém ele não encontra Pompeu. Júlio César então decide viajar até o sul da Itália para achar Pompeu e cobrá-lo. Porém, Pompeu viaja para o Egito. Júlio César então, junto com seu exército, viaja para o Egito também, a fim de capturá-lo. Chegando no Egito, Júlio César encontra Pompeu morto por ordem de Ptolomeu, o faraó do Egito. Júlio César vê aquilo com desonra, pois, acima de tudo, os romanos tinham honra. E decide, então, se aliar a Cleópatra. Lembre-se, Cleópatra é um título, não o nome de alguém. Essa aliança vai muito mais do que uma aliança política, pois Júlio César, segundo alguns boatos, tinha caso com Cleópatra. Tanto é que teve um filho com ela, né? Júlio César retorna ao Egito, vendo que não tem mais nenhuma oposição a ele, se torna ditador perpétuo de Roma. Um título bem eficaz, para ser verdade, pois ele toma para si o controle do Senado e de toda a Roma. Porém, não durou muito. Depois de alguns anos, muitos senadores tiveram inveja e arrumavam um jeito de destronar Júlio César do seu título. Eles começam a fazer complôs junto de Brutus também, que Brutus era um discípulo de Júlio César. Ele meio que foi moldado por Júlio César. Então, eles decidem fazer Brutus, a cabeça de Brutus, para que Brutus possa trair Júlio César, pois ele é um homem de maior confiança de Júlio César. E Brutus aceita. Até que aconteceu o episódio do assassinato de Júlio César, onde ele foi esfaqueado pelo Senado e por Brutus. Não é à toa aquela expressão, até tu, Brutus, você está entendendo? Após o assassinato de César, Marco Antônio, seu general mais importante, e o seu sobrinho, Otaviano, decidem declarar guerra civil. Cada um teve uma parte, cada um tinha objetivos diferentes. Sejamos sensatos, Marco Antônio não levava habilidade nenhuma para a política. Porém, ele era um dos homens de Júlio César. Negar isso seria o maior problema, entendeu? No meio dessa guerra civil, Marco Antônio se envolve com a Cleópatra. Eles têm uns filhos, e tem um filho, e eles se envolvem amorosamente. Otaviano consegue pequenas derrotas junto de Luico Antônio, irmão de Marco Antônio, e toma para si Roma, no qual derrota o Senado e se proclama imperador e protetor perpétuo de Roma, ou ditador perpétuo. Marco Antônio, sabendo disso, decide fugir junto com Cleópatra para Alexandria, no qual ambos se suicidam. E Otaviano decide se tornar um imperador de Roma. Não poderia entregar mais nada na mão do Senado. Fala galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Aqui quem fala é o Robert. Caso tenha gostado, se inscreva no canal, dá o like, compartilha, curta, peço que curta, é de graça. E se não tiver gostado, pode dar dislike também, eu não esquento não. Diga aí nos comentários o que vocês querem que eu traga, temas, o que eu preciso corrigir. Espero que vocês tenham gostado muito, fiquem com Deus e até a próxima.